Fala galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo do nosso canal? Então se liga aí na vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Tá de boa? Então tá ok. Então vamos lá. Movimento com aceleração. A palavra aceleração é frequentemente usada no nosso dia a dia aí, né? Como o significado de agitação, da coisa tá agitada, da coisa tá, né? Da coisa tá... então, assim, fulano é acelerado, né? Tá, né? Então, esse é o sentido que a gente usa no nosso dia a dia para aceleração, né? Mas você sabe me dizer exatamente o que significa isso? Alguém sabe? Então, a aceleração, olha lá. A última aula em inglês? Um carro aqui, vou pegar um carro como exemplo, certo? E a aceleração, ela é a variação da velocidade com o passar do tempo. Na verdade, a variação é a grandeza que modifica a velocidade. Anota isso aí. Eu vou repetir. A aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. Certo? Isso é aceleração. Então, eu tenho uma velocidade de algo, por exemplo, o meu carro aqui, e aí, quando eu quero que o carro mude, né, eu acelero. E Professor, quando eu acelero... Oi? O senhor pode repetir, por favor? Aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. Aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. Obrigada. Tudo bem? Beleza. Eu entrei e já tinha acabado. Eu entrei e ela falou, só tinha eu. Eu falei A grandeza que varia essa acabou. velocidade, então, que é a aceleração, ela pode ser medida em velocidade final e velocidade inicial. Tudo bem? A velocidade final é a velocidade com que o carro vai atingir ainda em um determinado ponto. E a velocidade inicial é a velocidade com que ele sai do ponto que ele está. Para isso, eu tenho uma relação entre os tempos iniciais e os tempos finais. E a relação que existe entre essas velocidades, eu chamo de aceleração. Para ficar mais fácil, a minha aceleração é ΔV sobre ΔT. Tudo bem? Muito bem. E a unidade de medida? Bem, a velocidade, ela é em metros por segundo, né? E o tempo é em segundos. Então, eu vou ficar metros por segundos por segundo, né? 2 segundos. Um metro por segundo daqui, ó. Metro por segundo por segundo. Metro por segundo, eu tenho metro por segundo vezes 1 metro por segundo. Então, metro por segundo em 1 segundo, eu tenho metro por segundo ao quadrado. Certo? Muito bem. Bem, como é que a gente faz para calcular a aceleração? Então, vamos lá pegar o nosso carrinho, olha lá meu carrinho, ele se movimentou, e aí naquele movimento ele saiu de uma velocidade que era de 6 metros por segundo, inicialmente, no t igual a 0. Aí, 2 segundos depois, a velocidade dele passa a ser 10 metros por segundo, certo? Então, a minha aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Tudo bem?
A minha aceleração é 10 menos 6. Aí em cima, ó, 10 final menos 6 inicial. Dividido por 2 menos 0. Eu nem vou pôr o 0 aqui, é 2 menos 0, 2. Né? Então vai ficar 4 sobre 2. E 4 sobre 2 dá 2 unidade metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Alguma pergunta? Até aí? Não. O que isso significa? Significa que a cada 1 segundo, a velocidade daquele automóvel ali, ela é 2 metros por segundo, certo? Cada 1 segundo que passa, a velocidade é 2 metros por segundo. Nós temos aí uma grande vantagem, que a gente não vai variar a aceleração, a gente só vai variar a velocidade, certo? Vou mudar a velocidade, mas a aceleração, ela vai permanecer sempre a mesma, constante, certo? Então, nesse movimento, onde a velocidade... Opa! Esse movimento onde a velocidade é constante, só tenho uma aceleração. Essa é a nossa vantagem. Só vou ter uma aceleração para cada movimento. Bem? Olha aí um exemplo. Um ciclista está pedalando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Quando então acelera 6 segundos e aumenta a sua velocidade para 20 metros por segundo. Qual que é a aceleração do ciclista? Vamos lá, vamos fazer aí. Faz aí. Você tem 2 minutos para fazer. Vamos lá. Deixando aqui na tela. Certo? 2 minutos para fazer. Contando agora. Tá bom. Vamos na outra porta. O que nós temos? Velocidade de 2, certo? E aí, quando ele começa a acelerar, aí eu começo a marcar o tempo. Em 6 segundos depois, a velocidade vira 20. Certo? Eu quero saber qual é a aceleração. Alguém já conseguiu? Pode abrir o áudio e responder, quem conseguir. Vai ser 3, professor? Isso, 3, o quê? Metros por segundo? Ao quadrado. Ao quadrado. Isso, metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Alguém mais conseguiu? Eu. Então, vamos lá. Ó, vou mostrar a resolução aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Nosso ciclista tá no ponto inicial, ó, ele aqui, ó, 2 metros por segundo, ele passa aqui, ó, nosso ciclista com um ponto final, 20 metros por segundo. Para que isso ocorra, ele sai daqui e chega aqui em 6 segundos, certo? Então, aplicando aquela formulinha que a gente acabou de ver, V final, V menos V inicial, dividido por T final menos T inicial, substitui, o V final é 20 menos 2, e o T final é 6 segundos, né? Porque quando eu comecei a contar a aceleração, é como se o meu relógio estivesse no 0. Então, o meu tempo inicial é 0, certo? 20 menos 2 dá 18, dividido por 6, e 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Presta atenção no seguinte. Aqui, ó, é metros por segundo, tá vendo? E aqui é metros por segundo ao quadrado.
Se eu falar para você, se eu não colocar no problema que isso aqui é velocidade, só pela unidade de medida você já sabe que é, ó, m/s, você já sabe que é velocidade. Se eu colocar no problema esse valor aqui, ó, só de olhar no problema por m/s quadrado, você já sabe que é a. Então, a sua unidade é muito importante, não pode esquecer, tá? Coloca a unidade, porque é através da unidade que a gente identifica a grandeza muitas vezes, tá? Você vai se deparar com alguns problemas aí pela frente, que ele não vai falar assim, que aquilo ali é a velocidade, mas pela unidade a gente já sabe que é a velocidade. Tudo bem? Então, vamos seguir. Se um carro tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada aliás, se o carro tem aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta 3 metros por segundo, certo? Então, vamos lá. Quando a velocidade dele inicial é 5 metros por segundo. A próxima será 8 metros por segundo. E a próxima? Quanto vai ser? 11. 11. E a próxima? 14. 14. Isso. Viu que não é difícil? Certo? Isso é a aceleração. É quanto a velocidade muda no decorrer de espaços de tempos iguais. Certo? Isso é aceleração. Olha aqui, ó. De 1 para 2, não passou 1 segundo? De 2 para 3, não passou 1 segundo? A cada 1 segundo, a velocidade é 3. Então, por isso que vai trocando. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Quando eu tenho um movimento que tem esse tipo de aceleração, eu chamo, que tem esse tipo de grandeza chamada aceleração, eu chamo esse movimento de movimento retilíneo uniformemente variado. Por que eu chamo ele de uniformemente? Porque a aceleração não muda. E por que ele é variado? Porque a velocidade muda. Olha a velocidade lá, 5, 8, 11, 14. Só que a minha aceleração é sempre 3. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, então, nossos tipos de aceleração. Eu tenho 2 tipos de aceleração. Eu tenho uma aceleração que ela é positiva, e acontece quando o corpo aumenta a sua velocidade. E aí, neste caso, nós podemos dizer que o corpo está acelerando. E eu tenho uma aceleração nessa aceleração positiva, no qual o carro está acelerando, né? Eu posso dizer que o carro tem aceleração positiva, certo? O carro em trajetória retilínea, ele sofre aceleração constante de 5 metros por segundo. Então, isso significa que a velocidade dele era 5 no primeiro segundo, no segundo segundo era 10, no terceiro 15, 20, assim sucessivamente, certo? E se a velocidade dele for 2, inicialmente? No primeiro segundo vai ser 7. E no próximo? 12. 12. Boa. E na próxima? 17? 17. E na próxima? 22. 22. Beleza. Pegaram aí como é que é, como que a coisa funciona? Não é tão difícil, né? Não é tão complicado assim, né? É só uma questão da gente pensar na grandeza. O que ela está dizendo para a gente? O que a aceleração diz para mim? Ela diz que a cada 1 segundo a velocidade muda 5 metros por segundo. Beleza?
Então, não depende da onde começa. Eu posso começar onde eu quiser, certo? Só depende da aceleração, porque é ela que vai modificar a velocidade. Por isso eu pedi para você anotar: a aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. Tudo bem? Muito bem. O outro tipo de aceleração é a aceleração negativa, né? Na verdade, matematicamente ou fisicamente falando, a gente não tem uma aceleração negativa, né? Na prática, a gente não tem uma aceleração negativa. Então, na prática, a gente chama essa aceleração negativa de desacelerar. Então, eu estou desacelerando. Ou eu estou brecando, freando, né? Isso é o que a gente chama de aceleração negativa, certo? Mas como é que eu represento isso com número? Aí complica. Pô, com número, como é que eu vou representar desaceleração, sendo que ela não muda? Eu não posso diminuir ela, né? Então, por isso, eu vou usar o sinal negativo na aceleração, para poder representar o desacelerar. Tudo bem? Então, quando a minha velocidade ela vai decaindo no decorrer do tempo, eu estou desacelerando o carro. Eu estou desacelerando o móvel. E na desaceleração, eu vou usar ela com um sinalzinho de menos. Tudo bem? O conceito é o mesmo. Por exemplo, menos 5 metros por segundo. O que isso significa? Significa que a cada 1 segundo, a minha velocidade vai cair 5 metros por segundo. Entendeu? Tudo bem? Sim. Sim. Então, me responde aí. Quanto que se a minha velocidade inicial é 50 metros por segundo, 1 segundo depois, quanto que é a velocidade? 45? 45. 1 segundo depois, quanto que é a velocidade? 40. E assim, sucessivamente. Olha lá, ó. Entendeu? Tudo bem? Sim. Legal. Ó, funciona também para 20, ó. Se a minha velocidade inicial é 20, quanto que é 1 segundo depois? 15. 15. E 1 segundo depois? 10. 10. E 1 segundo depois? 5. 1 segundo depois? 0. 0. Por que deu 0? Porque parou. Então, ele, quando andou 4 segundos, ele para. Se ele está a 20 metros por segundo. Entendeu? Então, a minha desaceleração, ela tende a chegar a fazer com que o móvel pare. Certo? E aí, quando o móvel para, a velocidade zera. Tudo bem? A gente diz que volta para a origem. Esse é o nome, a palavra que a gente usa em física. Dúvidas? Perguntas? Professor, Oi, pode falar. a positiva acelera e a negativa desacelera. Desacelera, isso mesmo. Mas lembrando que na prática a gente não tem um valor negativo, né? Por exemplo, você pegar o carro e andar de carro, o carro só vai estar desacelerando quando você estiver brecando o carro, para ele parar, certo? Mas quando lá no velocímetro, lá, ele não marca velocidade negativa e eu também não tenho uma aceleração negativa, certo? Então, na prática, esse sinalzinho aqui, ele não existe na prática, né? Mas para a gente aqui na física, como eu vou representar ela de forma matemática, e não tem uma outra forma de representar de forma matemática quando eu quero subtrair um número, então por isso eu uso o sinal. Tudo bem? Sim. Beleza. Quando o corpo está em movimento em linha reta, com velocidade constante, podemos concluir, então, que a aceleração é zero. Por que a aceleração é zero? Hein? A velocidade não varia? A velocidade não muda. Olha a velocidade lá em cima, ó, 20. Aí 1 segundo depois, qual que é a velocidade? 20. 1 segundo depois, a velocidade é
20. 20. Ela não está nem aumentando, nem diminuindo. Então, eu não tenho aceleração. Então, naquele movimento que a gente viu na aula anterior, que é o movimento uniforme, eu não tenho aceleração é 0, certo? Eu só vou ter aceleração nesse movimento novo que nós vamos introduzir, que é o movimento uniformemente variado. Só nesse eu tenho aceleração. Tudo bem? O movimento com aceleração é o mais comum do nosso dia a dia. E o movimento sem aceleração, ele é mais difícil de ser demonstrado. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ou acelera ou desacelera. Então, ou muda a velocidade para mais, ou muda a velocidade para menos. Mas, com velocidade constante, se torna um pouco mais difícil a gente ver. Mas a gente vê, por exemplo, via lá no shopping, aqueles pêndulos balançando, e aí ele tem sempre a mesma velocidade, por isso que ele não para ali de balançar, né? A gente vê também o disco girando, né? Então eu tenho ali sempre o mesmo movimento com a mesma velocidade. Mas nas situações cotidianas, o movimento que nos guarda é o movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então aí, ó, só lembrando, a velocidade. O que é a velocidade? É a rapidez com que o corpo muda a posição, certo? Para a velocidade, a aceleração, né, ela aumenta ou diminui, certo? E aí ela modifica a velocidade. A fórmula da velocidade é distância sobre o tempo. E a fórmula da aceleração? Velocidade sobre o tempo. Unidade da velocidade, metros por segundo. Unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado.